Olá, amigos. Meu nome é Vanessa e hoje nós vamos, a pedido de amigos muito queridos, refletir juntos sobre os ensinamentos de Jesus e que a paz do nosso Mestre nos envolva para que possamos não só refletir, mas também absorver e poder aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que a paz do nosso Mestre nos envolva agora e sempre. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E tem uma ligação com o capítulo 25, também do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Que diz assim: buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, o pedir e obter, que se trata esse evangelho de hoje, essas afirmações que Jesus nos traz, pedir e obter, ajuda-te que o céu te ajudará, buscar e achar. Essas afirmações são tão ricas de significados como todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E ele nos ensina, através dessas afirmações, o nosso modo de orar, a nossa prece, a qualidade da nossa oração e principalmente como alcançar as necessidades que temos na nossa vida através das nossas preces. Orar é falar, é se expressar, também é sentir, também é pensar. E ação? Ação é atitude, é movimento, é fazer a nossa parte. Então, oração é se colocar em comunicação com Deus. É um ato de adoração, é falar com Ele, é pensar nele. E pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. E é um ato de adoração, é um ato também de humildade. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus, o reconhecemos como o nosso Pai Criador, que necessitamos do seu auxílio e da sua proteção paternal. A Madre Teresa de Calcutá foi uma missionária católica que dedicou quase 70 anos de sua vida ao trabalho de caridade em auxílio aos pobres. E certa vez ela foi entrevistada por um repórter e ele perguntou assim para ela: Madre Teresa, quando a senhora faz a sua prece, o que a senhora fala para Deus? E ela respondeu: eu não falo nada não, eu só escuto. E esse repórter, ele ficou confuso e então perguntou: e o que Deus fala para a senhora? Aí ela respondeu: ele não fala nada, ele só escuta. Então nós podemos entender que a Madre Teresa, ela orou quase 70 anos de sua vida efetivamente em atitudes, em obras de caridade. Ela orou com as mãos que trabalharam em auxílio ao semelhante. Então podemos dizer que oramos a todo momento, quando realizamos as nossas obras do dia a dia, os nossos afazeres do dia a dia, com dedicação, com boa vontade e com esforço. Um estudante, quando se prepara bem para uma prova, ele realiza a sua prece. Ele está movimentando as suas forças, as suas capacidades de inteligência para ir bem na prova. Então aí é o ajuda-te que o céu te ajudará.
Senhor, me ajude bem na prova. Sim, meu filho, estuda, faz sua parte, que eu te ajudo também. Portanto, meus irmãos, nós cristãos temos fé em Jesus como nosso Consolador, temos fé em nosso Pai Criador, que é Deus, e a nossa prece reflete muito sobre tudo aquilo que cremos. A nossa compreensão que temos sobre a vida, ela reflete diretamente na qualidade e na eficácia da nossa prece. O nosso modo de orarmos é como nós entendemos a nossa vida, a percepção que temos sobre nós, sobre Deus, sobre todos, sobre o mundo que habitamos. Nós nascemos simples e ignorantes, e conforme vamos despertando a nossa consciência, vamos percebendo o nosso livre-arbítrio. E fazer bom uso dele implica diretamente em boas consequências ou não. O nosso hoje, ele é resultado do nosso ontem. Portanto, o que estamos plantando hoje para colhermos amanhã? O que estamos pedindo hoje para obter amanhã? Estamos buscando o que hoje para achar amanhã? Estamos nos ajudando para que Deus nos ajude? Bem, então o nosso modo de entender a vida, Deus e tudo que nos rodeia, o nosso modo de entender as leis divinas que Jesus nos apresenta no seu Evangelho, pois as leis divinas, o Evangelho do Cristo, nos ensina tudo o que acontece na nossa vida. Basta que nós recorramos a ele como um roteiro de felicidade, de paz e de busca constante, de renovação íntima. Então, orar não é ficar repetindo palavras, nem ficar horas e horas e horas repetindo palavras bonitas. Não é a quantidade de tempo que se ora, nem a quantidade de palavras, mas sim os atos que temos, os pensamentos, os sentimentos. O que estamos movimentando em nossas atividades diárias, de nossas forças espirituais, nossas forças morais. Nós estamos fazendo a nossa parte para Deus atender às nossas necessidades? Pois nenhuma prece fica sem ser ouvida por Deus. Porém, Ele atende a nossa necessidade. O pedir e obtereis também pode ser entendido como entre o filho que pede e o pai que concede, existe o merecimento e a necessidade. Pedir e obtereis também é vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Quando nós movimentamos as nossas forças espirituais e morais para irmos em busca das nossas necessidades de evolução, de paz, de equilíbrio, tanto para nós como para quem nos rodeia e para o mundo em que vivemos, significa que estamos nos ajudando e assim o céu vai nos ajudar. Como eu já disse, nenhuma prece fica sem ser ouvida por Deus, mas atendê-la vai depender de fazermos a nossa parte. Deus atende às nossas necessidades. Assim como nós temos que ter certos cuidados com o nosso corpo físico, alimentação, água, respiração, a luz do sol, o nosso espírito também tem necessidades. Através da fé, da prece e do Evangelho de Jesus, que nos traz paz, equilíbrio e serenidade na nossa vida. A limpeza do nosso corpo físico, assim como também temos necessidade do nosso espírito, vai depender dos nossos hábitos diários.
a limpeza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o equilíbrio das nossas forças físicas e também buscarmos o equilíbrio das nossas forças espirituais. Podemos convidar Jesus para entrar no nosso coração e habitar nele, para fazer uma limpeza de sentimento, de pensamento. E podemos convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa, para ficar conosco em família, fortalecendo a nossa fé e os nossos laços de amor. O Evangelho no Lar não é uma invenção da doutrina espírita. O primeiro culto do Evangelho no Lar foi realizado pelo próprio Jesus na casa de Simão Pedro, um de seus discípulos, junto com os familiares e com os outros discípulos. Então Jesus realizou ali o primeiro culto no Evangelho no Lar. Isso consta no livro Jesus no Lar. E nesse mesmo livro tem uma fala muito bonita de Jesus, que diz assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Ou seja, a nossa família é uma mini sociedade. E se vemos no mundo lá fora um caos, falta de respeito, desamor, o mundo lá fora, meus irmãos, é reflexo da nossa família, de cada família que vai para o mundo levando tudo que nutre dentro do seu lar. Por isso, tão importante realizarmos o culto do Evangelho de Jesus no nosso ambiente familiar, porque é na nossa família que é a nossa maior escola, é na nossa família a nossa maior necessidade de amor, de respeito, de compreensão. E como fazer o Evangelho no lar? Nós precisamos estabelecer com a espiritualidade amiga um dia e horário fixo para esse Evangelho ser realizado. Então, estabelecido o dia e horário fixo onde todos os participantes da família possam estar reunidos, nós colocamos então um copinho com água para cada integrante da família. Então, naquele dia e naquele horário, nós estabelecemos um compromisso com a espiritualidade de reunirmos os nossos familiares em torno do Evangelho do Cristo. E assim como temos as nossas companhias aqui na Terra, as nossas amizades, elas se afinizam com o nosso modo de pensar e de agir, nossas conversas, as nossas companhias espirituais também. Por isso, precisamos limpar a nossa casa física, precisamos limpar também, fazer uma limpeza fluídica, energética na nossa casa. Não é só retirar o pó e a sujeira, mas sim retirar formas, pensamento, retirarmos energias pesadas, palavreados que não são de respeito. Precisamos colocar na nossa família, no nosso lar, respeito, amor, tolerância e compreensão. Tudo isso vem através de Jesus. Então convidamos, abrimos as portas do nosso coração e da nossa casa para Jesus entrar e fazer morada em nós e entre nós, fortalecendo os nossos laços de família. Então, estabelecido o dia e horário, colocando um copinho com água, fazemos uma prece inicial. Uma prece simples, que expressa a nossa sinceridade, o nosso sentimento, a nossa real vontade de estarmos ali reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus, para refletirmos e para colocarmos eles na prática, pois é isso que vai nos trazer paz e equilíbrio na nossa vida. Então, depois da prece inicial, partimos para o Evangelho e um trecho do Evangelho. E o trecho do Evangelho, ele pode ser começado desde a primeira folha, lá nas explicações. Então, vamos avançando conforme vamos entendendo
e cada semana realizamos a leitura de uma página. E lemos um trecho e o evangelho não deve ultrapassar mais do que meia hora. E lemos um trecho, refletimos, sem acusações, sem desentendimentos, que cada um reflita para si e trocamos ideias de maneira bondosa, respeitosa. E após as reflexões fazemos as vibrações de amor. Podemos vibrar amor pelo nosso planeta, vibrar amor pela nossa família, vibrar amor pela nossa semana, paz, equilíbrio, que tenhamos pensamentos de bondade, pensamentos de transformação moral, que tenhamos a vontade ativa de sermos pessoas melhores, praticando aquilo que refletimos no Evangelho. Então, partirmos para a prece final. Podemos fazer um Pai Nosso, com sinceridade nas palavras, e depois, então, podemos beber aquela água. E naquela água, a espiritualidade depositou o remedinho necessário para cada integrante da família, cada um com a sua necessidade física e espiritual. E assim, então, damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar. E esse Evangelho no Lar, meus irmãos, convidando Jesus a entrar em nossos corações, em nossas mentes, a modificar os nossos sentimentos e a ficar conosco na nossa casa, durante toda aquela semana nós teremos mais força, mais sustentação, mais proteção, mais equilíbrio para as dificuldades do dia a dia. A prece, meus irmãos, ela não nos retira do sofrimento, mas ela nos reveste de grande força e sustentação para superar cada dificuldade do nosso dia a dia, principalmente quando é uma prece sincera voltada com os ensinamentos de Jesus. E nós voltamos ao nosso Pai Criador, a Deus que é pura bondade e misericórdia, e Ele ouve as nossas preces e atende às nossas necessidades, principalmente quando movimentamos as nossas forças íntimas, as nossas forças morais, no desejo sincero de nos melhorarmos e ajudarmos os nossos familiares e levarmos lá para fora esses ensinamentos. Porque primeiro convidamos Jesus a entrar no nosso coração, a entrar na nossa casa, para só depois então que estivermos refletindo, conhecendo, refletindo e praticando o Evangelho de Jesus, é que poderemos levá-lo a todos que nos cercam, a todos, no nosso trabalho, a nossa vizinhança, os outros familiares que não moram conosco, enfim, os nossos amigos que necessitam de uma palavra de Jesus. Assim seremos o Evangelho vivo de Jesus, porque a casa que ora o Evangelho, a família que se ama e que faz o Evangelho junto, ali é acesa uma luz. E é uma luz acesa, é uma chama viva de fé, de amor, de esperança, de otimismo, de renovação. E essa renovação vai nos acompanhar durante todos os nossos dias, nos fortalecendo. Não deixaremos de ter os problemas, os obstáculos, as dificuldades que a vida nos apresenta, mas encararemos todos esses problemas de uma maneira mais fortalecida, com mais fé. Veremos o mundo de outro modo, porque aí obteremos então uma nova percepção da vida e de tudo que nos acontece. Sabemos que temos o bom uso do livre-arbítrio e teremos boas consequências. Então, devemos plantar hoje o bem, a paz e o amor que queremos ver no mundo lá fora. Já que vivemos em sociedade, em relação de interdependência, todos precisamos uns dos outros, principalmente na família. Então, que possamos implantar o Evangelho nos nossos lares e levarmos esse Evangelho para o mundo lá fora, fortalecendo a nossa casa, primeiro o nosso coração, a nossa casa íntima, a nossa casa familiar, e também levarmos o Evangelho do Cristo a cada pessoa
que possa ver em nós o Evangelho de Jesus, pelas nossas atitudes, por nossas palavras, pela nossa bondade, pelo nosso sorriso, enfim, que possamos ser uma luz, o Evangelho de Jesus, na vida de todos que nos cercam. Que a nossa semana seja de paz, de equilíbrio e que possamos, o mais rápido possível, implantar o Evangelho em nossos lares, porque isso nos fortalece, nos encoraja, nos dá ânimo e nos enche de proteção. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos pela atenção.